A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos as lições bíblicas da escola dominical e desta vez é as lições bíblicas jovens do primeiro trimestre deste ano de 2019, que o tema geral é Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. E nós, desta feita, estaremos fazendo aqui um comentário, trazendo subsídios da última lição, a lição de número 13, que tem por título O Deserto Vai Passar. O deserto vai passar. Ou seja, então Israel, dentro desta caminhada, eles estão no limiar da terra prometida, nas campinas de Moabe, da onde eles vão ingressar na terra prometida, vencendo uma etapa. E o texto áureo, ele tem aqui um apontamento que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9, aonde ele nos diz: Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E a síntese da lição, ela traz a seguinte ideia: a caminhada do povo de Deus no deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para todo o sempre com o Senhor. Quando nós olhamos os objetivos que esta lição ela trabalha, que na verdade são três, que é mostrar o perigo de ficar no liminar da terra prometida, e o segundo objetivo, compreender que para receber os benefícios do Senhor é preciso ter fé, e conscientizar que um dia nossa jornada neste mundo ela chegará ao fim. E então o comentarista ele vai tomar como base dois textos no livro de Números, que é no capítulo 32, dos versículos 31 a 33, e depois Números 33, de 50 a 56. De 50 a 56. Ele vai tomar aqui também um incidente que ocorreu entre duas tribos e depois se juntou a ela também, que é a tribo de Ruben e de Gade, e depois se junta a ela também meia tribo de Manassés, que eles, em tese, optaram ficar aquém do rio Jordão. Eles não tiveram o desejo de atravessar o Jordão, porque eles desejaram ficar num pedaço de terra que estava ali aquém do Jordão. Então é notório que quando estudamos a história de Israel, desde o seu início até a conquista da Terra Prometida, esta análise ela deve ser feita dentro do tempo e do espaço. E quando temos a visão geral do livro de Números, com a perspectiva também do livro do Êxodo, nós vamos perceber três tempos distintos desta nação que estamos abordando ao longo desse trimestre. Primeiro, temos que ter a noção que o Israel foi resgatado do Egito, que foi um local onde eles permaneceram, segundo o relato do Êxodo, por 430 anos, e o Egito ficou ali estigmatizado como
casa da servidão, que ela pode representar no contexto espiritual para o cristão como o mundo ou a sistemática do mundo que tem por objetivo de escravizar, de reter a vida do cristão, com o objetivo de impedir a sua caminhada para uma vida liberta pelo poder de Deus e, consequentemente, alcançar as promessas de Deus, aquilo que Deus tem prometido para os seus filhos. Depois nós temos o deserto, que foi uma experiência intermediária que pode ser representada no contexto da fé cristã ou espiritual, a nossa luta diária contra a carne, contra a natureza caída, que ela tem uma tendência muito grande de estar envolvida com as coisas deste mundo. E depois temos, por último, Canaã, que demonstra ou que vai revelar uma esfera de conquistas diferentes, de experiências diferentes daquelas que Israel viveu no deserto. No deserto, eles tinham um problema de vencer os seus desejos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Já em Canaã, eles estavam no outro patamar, que é muito bem caracterizado aqui na vida de Josué, que é um tipo do salvo, que assim como Josué, ele foi redimido do Egito pelo poder resgatador do sangue do cordeiro que foi imolado, passado nos umbrais das portas e de maneira milagrosa eles foram resgatados, demonstra também assim o cristão que foi resgatado do mundo. E como Josué, ele venceu também as etapas do deserto e agora ele estava se preparando para uma nova fase da sua vida, tá? Que era a conquista de Canaã e tomar posse da herança que Deus lhes havia prometido. Então vejam bem, tá? Quando nós olhamos a vida de Josué, em três tempos, em três situações, assim como ele foi redimido do Egito, também o salvo foi resgatado do mundo. Assim como Josué venceu as várias etapas no deserto, nós enfrentamos as adversidades no sentido espiritual, que demonstra muito bem aí o combate que nós temos com a nossa natureza carnal. E por fim, Josué, ao atravessar o Jordão, entrou numa nova etapa de vida, de grandes conquistas, e teve em si a concretização das promessas e o enfrentamento de novos inimigos. Tá? Então a ideia que nós temos é exatamente esta. Então a lição ela vai trabalhar com essa ideia que o deserto da nossa vida ele vai passar. Assim como Josué, desde que saiu do Egito, segundo o relato do capítulo 33 do livro de Números, eles tiveram 42 jornadas. Foram 42 jornadas e cada uma com as suas particularidades, com os seus problemas, com os seus enfrentamentos. Mas ele havia vencido. Muito bem. Então uma das coisas que o cristão ele precisa ter em mente é que a jornada no deserto ela não pode em momento nenhum enfraquecer a sua fé, não pode deixar a sua esperança esmorecer e não pode deixar o seu amor esfriar. Tá? Então, quando nós recorremos aqui à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, nós vamos então ter esta ideia, onde vai demonstrar exatamente o que aconteceu
aconteceu com os exemplos que a Bíblia ela mostra com o comportamento da tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, que correram grande risco, pois eles escolheram a localidade da terra que Deus havia prometido e não deixou para que Deus mesmo indicasse aonde eles deveriam estar ou tomar posse do seu quinhão. Então, quando nós lemos lá Números capítulo 32, eu gostaria que vocês atentassem dos versículos 1 ao versículo de número 6, 32, diz assim: E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, e Jazer, e Ninrá, e Esbom, Eliale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Vocês se lembram que eu disse que a caminhada no deserto, se ela não for bem monitorada sobre a direção de Deus, do Espírito Santo, das promessas, dos mandamentos que Deus tem, pode haver o enfraquecimento da vida espiritual como um todo, comprometendo a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com as coisas de Deus, aquilo que Deus ele colocou à nossa disposição. Tá? Então, uma das coisas que nós devemos destacar aqui, quando eles chegaram ao fim da jornada, é que eles, ao longo da caminhada do deserto, eles tinham arrebanhado, ou os seus rebanhos tinham multiplicado sobremaneira, porque a Bíblia vai dizer que tanto Ruben como os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão. Então a preocupação deles, quando chegasse na terra para estabilizar, eles deixarem de serem peregrinos, então eles queriam um local aonde eles poderiam desenvolver bem as suas atividades como criadores de gado. E diz que eles viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que diz que ali era um lugar de gado, um lugar bom para criar gado. E então o que eles fizeram? Eles vieram a Moisés, a Eleazar, que agora era o sumo sacerdote, e também aos maiorais da congregação, ou aos príncipes de cada tribo, que representavam ali as suas tribos, e eles pediram que eles não passassem o Jordão. Diz assim: olha, e não nos faça passar o Jordão. Eles viram a terra, fizeram uma análise por si só, tirando Deus do contexto. Isso vai demonstrar como a fé deles estava comprometida,
como a esperança que estava reservada, aquilo que Deus tinha para dar, era Deus que haveria de determinar, porque quando nós olhamos aí no capítulo 33, no finalzinho do capítulo 33, os irmãos vão perceber como a Bíblia ela vai demonstrar como deveria ser dividida a terra, cada quinhão, era Deus que estaria dando, assim como Deus havia prometido de forma antecipada a Caleb, por ocasião quando ele espiou a terra juntamente com os outros 11, e ele voltou com Josué e deu um bom relatório. Deus já havia então determinado qual era a parte, o quinhão de Caleb, e dos demais ficaram para depois da conquista. Antes deles receberem o seu quinhão, a primeira coisa que eles deveriam fazer era passar o Jordão, lutar sob a orientação de Moisés, colocar os inimigos para fora, aí depois então a terra ela seria devidamente distribuída como herança de Deus, como um dom gratuito de Deus para cada um. Então, quando você tem em mente que se é Deus que está nos dando, que é Deus que está determinando o local aonde eles deveriam assumir, então, consequentemente, Deus sabia também do labor que eles tinham, como Ruben, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, que eles cuidavam de gado, e Deus com certeza lhes indicaria um lugar aonde eles poderiam desenvolver todas estas atividades. Mas eles antecipam, e nessa antecipação eles disseram: olha, não nos faça passar o Jordão, não nos faça passar o Jordão. E quando eles fizeram essa abordagem, este pedido, é interessante que tanto Moisés como Eleazar e os maiorais da congregação perceberam o risco que eles estavam correndo, tanto a tribo dos filhos de Ruben, os filhos de Gade e também a meia tribo de Manassés, que depois aderem a este mesmo pensamento, e como a nação como um todo, ela estava correndo um risco. Prova disso que quando nós lemos a partir do versículo 5 aqui do capítulo 32, que o professor ele pode perceber aqui, que ele vai dizer assim, o versículo de número 6: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos, ele diz assim, irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Então ele faz uma pergunta: olha, as demais tribos, elas vão atravessar o Jordão sobre o meu comando, e o comando de Deus é que, primeiramente, nós devemos vencer todos os inimigos, tá? As cidades fortificadas. Esta é a proposta de Deus. Ele faz a pergunta: irão os vossos irmãos à peleja e ficarei vós aqui? E aí ele diz no versículo de número 7, por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Tá? Então, esse pedido, em tese, parece que é um pedido simples. Fala assim: olha, a gente não quer passar para além do Jordão, vamos ficar aqui no limiar da terra, a terra é muito boa, mas tinha algumas implicações. Tá? E uma delas que Moisés diz assim: vocês estão desencorajando os filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Tá? Vocês querem ficar nesse liminar aqui, ficar nessa divisa aqui, vocês vão estar comprometendo
tanto a fé de vocês, a esperança e o amor, porque ali eles estavam demonstrando que um certo menosprezo a esperança reservada, porque desde o momento em que eles saíram lá do Egito e aqueles 40 anos de caminhada no deserto, eles estavam indo em busca de uma esperança que lhes estava reservada, uma herança que Deus lhes havia prometido. E agora estava incorrendo no risco de ocorrer a mesma atitude que havia havido há 38 anos atrás. Porque quando nós pegamos o versículo de número 8, do capítulo 32, ele vai dizer o seguinte: e assim fizeram vossos pais quando vos mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Daí Moisés diz: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, o Senhor, dizendo, de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então ele faz uma diferença aqui, que há 38 anos atrás havia ocorrido esse mesmo fato. Quando os espias, 10 espias, eles instigaram, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, e toda a nação murmurou contra Moisés. Eles tentaram levantar um capitão para voltar para o Egito e desprezaram a promessa de Deus, desprezaram a liderança de Moisés, desprezaram a liderança de Deus. Isso demonstra que a fé, que a confiança que eles tinham em Deus ficou estremecida, a esperança da conquista da terra que Deus lhes havia reservado, como promessa a Abraão, a Isaque e Jacó, eles menosprezaram também, e tanto o amor que eles tinham para com Deus havia esfriado. Tá? Então Moisés, ele viu novamente, diante desta situação, o que a história ela poderia novamente se repetir, tá? E então o que ele fez? Diz assim: olha, vocês podem até ficar com esse pedaço de terra, mas só que vocês precisam ir conosco para conquistar a terra, participar, depois da conquista, participar da divisão da terra, e aí depois vocês voltem para o quinhão de vocês. Tá? Então, uma das coisas que nós podemos perceber com este relato histórico é que, diante das dificuldades que se enfrenta, nós precisamos ter em mente o exercício de uma fé autêntica e o assentimento ou assentar no nosso coração a verdadeira esperança, que o tópico 2 ele vai trabalhar exatamente com isso, que é fé e esperança. E duas grandes qualidades da vida cristã, duas grandes qualidades, a fé em Cristo e o amor ao próximo. O amor ao próximo. E vocês vão perceber que isto não teve, a princípio, nos filhos de Ruben e nos filhos de Gade. E depois, consequentemente, na meia tribo de Manassés. Porque
quando eles desejaram em ficar ali na divisa da terra e também não quererem ir fazer parte das incursões militares, o movimento militar de conquista da terra, eles estavam demonstrando que a confiança deles em Deus era pífia, era muito pequena. Tá? E eles já estavam diante de uma terra onde eles por si mesmos eles poderiam desenvolver as suas atividades, se estabelecerem. Então eles achavam que não dependiam mais de Deus e, consequentemente, eles abandonaram ou deixaram os seus irmãos de lado. Falaram, vocês vão para lá e lutem, conquistem, porque se eu já tiver o meu quinhão de terra, vocês é que se viram. Tá? E as duas qualidades da vida cristã é exatamente isso. É a nossa fé em Cristo, que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, e por outro lado, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E esses dois aspectos, eles precisam ser notórios na nossa jornada, na nossa vida espiritual, que deve se manifestar tanto a nossa lealdade a Jesus Cristo, e quando eu manifesto esta lealdade, coloco a minha fé em Jesus Cristo, isto representa que eu tenho os meus olhos fixos na esperança que está reservada, naquilo que Deus tem para a minha vida, e, consequentemente, que nesta peregrinação eu estou ladeado pelos meus irmãos, pelas pessoas que me cercam, e eu preciso então tomar aquelas atitudes altruístas para também fazer com que os meus irmãos venham atingir o bem-estar que eu, em tese, já alcancei. Porque vejam só, os filhos de Ruben e de Gade, eles ali naquela terra que eles reclamaram, que eles pediram a Moisés e a Eleazar, ali estava o quê? O que eles precisavam para a vida, para suas famílias, para se estabelecerem. Então esta mesma ideia nós temos no livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 3 a número 6, que demonstra que nós precisamos ter a nossa lealdade a Cristo e o nosso amor para com os homens, porque a fé em Cristo e o amor para com os nossos irmãos são os pilares de uma vida cristã autêntica. A fé e esse amor dependem da esperança que nós colocamos nos céus, tá? Faço tudo isso por causa das promessas. Algumas vão se concretizar aqui nesta vida e outras elas somente irão se concretizar quando nós adentrarmos na eternidade. Então, Colossenses capítulo 1, dos versículos 3 a 6, vai nos dizer o seguinte: graças damos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e da caridade que tendes para com todos os santos. Isto faltou dos filhos de Ruben e de Gade, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, e pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também em todo o mundo, e já vai multiplicando. Tá? Então, uma das coisas que nós podemos perceber, e o risco que nós corremos também, é que as duas tribos e meia lá deixaram bem claro o quanto era rasa a vida de comunhão deles com Deus. E nós precisamos ter cuidado também que, pelo fato de ao longo da nossa jornada cristã, nós termos juntado bens, temos algumas conquistas, tá? E aí nós queremos ficar numa zona de conforto aos nossos olhos materiais, que aos olhos de Deus
é um risco muito grande de vivermos as tentações do deserto e a ponto de queremos voltar para o Egito ou voltarmos para o mundo. Então, uma das coisas que faltou a esses filhos de Ruben, filho de Gade e da meia tribo de Manassés, faltou-lhes fé em Deus. Faltou-lhes amor a Deus e amor ao próximo. E faltou a esperança quanto à herança reservada. Então nós precisamos ter muito cuidado para não incorrermos nestes riscos e termos a noção exata daquilo que Deus quer para as nossas vidas. É por isso que aí no tópico de número 3, melhor dizendo, quando ele fala o fim da jornada, ele estabelece umas séries de regras e relembra outras para que quando eles passassem deste patamar de deserto para Canaã, tá? Que Canaã, em tese, aqui não representa os céus, mas representa, em tese, as regiões celestiais, aonde nós estamos assentados em Cristo e aonde se desenrola os maiores embates da vida espiritual, as maiores revelações e as maiores conquistas. Porque enquanto o cristão ele estiver nas suas experiências no deserto, ele vai estar tendo problema com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne, com a soberba da vida, que é só se preocupar com as coisas materiais, como os filhos de Gade e de Ruben e Manassés eles fizeram. Falou, nós temos muito gado e precisamos ter lugar certo para acomodar o nosso gado, porque isso depende da nossa vida, da nossa sobrevivência, das nossas riquezas e assim por diante. Era como se estivesse tirando Deus do contexto. Então o crente que vive somente nesse espaço que se chama deserto e ele não consegue atravessar o Jordão e expulsar esses grandes inimigos, tá, nesse embate espiritual, ele fica exatamente nesse patamar do deserto e sem grandes conquistas na vida espiritual. E o que Deus ele quer exatamente de nós, chegando aqui no final desta lição, é que o crente ele avance, que ele seja promovido no sentido espiritual para essa região espiritual aonde a sua comunhão é mais intensa com Deus, aonde as revelações de Deus são maiores para a sua vida, aonde você conquista as bênçãos de Deus, tanto no seu aspecto ministerial, mas Deus ele cuida também de você no aspecto material, e aí nós podemos beneficiar muito mais para o reino de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, professores, que esta breve reflexão ela possa vir enriquecer dentro desta visão que o cristão ele precisa sair do deserto e não ficar nesse limite que é onde traz riscos tremendos para a sua vida espiritual, mas avançar para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.